Olá, está no ar o programa Fala Vereador. É uma satisfação ter você, telespectador, conosco, ter você, cidadão, você que acompanha aqui a TV Câmara Uberlândia, as sessões ao vivo aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Esse é um espaço destinado aos vereadores da Câmara Municipal de Uberlândia, uma extensão para que eles falem mais sobre o trabalho que eles realizam aqui dentro. E nesse momento a gente recebe a vereadora Cláudia Guerra. Já gostaria de agradecer a sua participação, vereadora, toda a sua disposição, seu gabinete sempre disposto aqui conosco, viu? Eu que agradeço a oportunidade, e é mais que oportunidade, é obrigação. Sim. A gente tem que dar transparência aos nossos atos, que se resumem basicamente em fazer projetos de leis que, se aprovados pela maior parte dos 27 vereadores, vira política pública, fiscalizar as políticas públicas, votar o orçamento, fazer algum ajuste que a gente entenda necessário ao orçamento esse que é com os recursos dos impostos das pessoas. Sim. E, se caso necessário, abrir CPI, entrar no Judiciário, no Ministério Público. Então, essas são nossas funções, e administrar, fiscalizar 4 bi, né, que é o recurso que essa cidade tem e que vai para a prefeitura. Verdade. Vereadora Cláudia, vocês fizeram aí 2 anos de mandato, né? Vamos falar rapidamente sobre essa sua experiência. Você sempre foi uma pessoa muito pública, muito, né, nas áreas públicas, das instituições públicas, não só a universidade, também na área comercial, né, de entidades ligadas aí à área comercial, também com a sua participação. Qual o balanço que você faz desses 2 anos aqui na Câmara Municipal, o diferencial para você do que você também já trabalhou na área pública? Foram 2 anos de muito trabalho. Nosso gabinete é gabinete que trabalha 3 turnos, sábado, domingo, feriado. A gente recebe demandas com muita frequência, e para nós é fundamental dar a devolutiva de qualquer demanda, mesmo que não seja nossa competência de encaminhamento daquela demanda, a gente vai dizer para onde a pessoa precisa ir. Então, é fundamental, em primeiro lugar, o eleitor, a eleitora, o cidadão, a cidadã, independente de ter votado em mim ou em qualquer outro, eu preciso atender e ter resultado esses encaminhamentos e dar a conhecer para essas pessoas de quais os encaminhamentos nós fizemos. Então, isso é muito importante, porque eu esqueci de dizer também no início que a gente faz solicitação de informações, nem tudo está disponível nos sites do Poder Público, e aí a gente faz solicitação de informação, que pode levar de 30 a 40 dias, e também requerimentos. Então, em primeiro lugar, são as pessoas, e dentre as pessoas, as mais desassistidas. Então, nosso gabinete é um gabinete que entende que transformar a vida das mulheres melhora e transforma a vida de todas as pessoas, porque as mulheres são a maior parte da população, das eleitoras, de mão de obra que sustenta o nosso país, assinada em carteira e informal, atividades informais. No entanto, ainda subrepresentadas na política, no entanto, ainda a violência doméstica muito significativa depois da pandemia. Então, um boom. Minas Gerais é hoje primeiro lugar no país em feminicídios, e esse é meu trabalho de vida, né? Há 30 anos, tendo criado a ONG SOS Mulher e Família, Conselho dos Direitos das Mulheres, feito gestão de políticas públicas na prefeitura, criando a casa-abrigo para mulheres em risco de morte com seus filhos menores de idade, e eu trouxe tudo isso, de algum modo, para o Legislativo. Nem sempre a gente consegue aprovar, mas, de qualquer forma, a gente incomoda, coloca na pauta as questões e debate sobre aquele tema. Então, são vários projetos que vieram nessa linha. Por exemplo, colocar cartazes em bares e restaurantes, um índice muito grande de denúncias de assédio sexual, mas que a gente, na verdade, chama de importunação sexual, porque o assédio é numa relação hierárquica no mundo do trabalho, mas, quando é com gente estranha, importunação sexual. Sim. Então, colocando ali onde que a pessoa busca ajuda e dando formação para esses profissionais de bares, restaurantes, casas noturnas. Isso é um projeto nosso. A gente tem um projeto importantíssimo também, que é da lei antimanicomial, porque a gente entende que é preciso deixar de encarcerar as pessoas. Elas precisam ter atendimento e estarem junto com as suas famílias e inseridas na sociedade. A inclusão é muito importante. E boa parte dos impactos na saúde mental a gente encontra também nas mulheres. Um projeto importante nosso sobre a perda neonatal, gestacional e infantil. Misturavam, né, as mães enlutadas com as mães felizes da vida, comemorando o nascimento dos seus filhotes. Então, isso é inadequado, né? E aí, uma semana de conscientização sobre isso, de como lidar com essa situação, sem perder a perspectiva da memória, de que houve uma perda ali, sim, de que um filho não substitui outro. Então, tem formas de tratar essa questão. Esse foi, inclusive, meu primeiro projeto de lei, né?
Nas fiscalizações, a gente fiscalizou, no primeiro ano, eu fiscalizei praticamente quase todas as escolas, unidade de saúde e unidade de saúde mental. Agora, nesse ano, eu quero fiscalizar, e lá também, zoonoses e DEMAI. Encontrei, inclusive, trabalho análogo à escravidão no DEMAI e entrei no Ministério Público com relação a isso, e eles melhoraram até equipamentos e tal. Nesse ano, eu quero fiscalizar o desenvolvimento social. Então, as ações do desenvolvimento social, porque a gente sabe que a pobreza... E a pobreza aumentou, a miséria. Nós fizemos um indicativo ao prefeito de restaurantes populares, porque não adianta só um, mas não tem nenhum na cidade. Hoje, quem está matando a fome... Em regiões, né, vereadora? Em determinadas regiões. E também precisa de um serviço de transporte público que atenda pessoas que tenham dificuldade, pessoas que têm um histórico de pobreza muito grande e não tenham como se desenvolver. Né? Então, é necessário essas pessoas... Inclusive, para usar as políticas públicas, não tem como se locomover. Claro. Então, nós indicamos ao prefeito restaurantes populares, e isso impacta muito nas vidas das mulheres, porque a maior parte da pobreza são mulheres, 70% da pobreza hoje no mundo são mulheres, e se são negras, mais ainda, porque daí tem um feminicídio, a maior parte, 62% da última pesquisa do Fórum de Segurança, de mulheres que são acometidas pelo feminicídio, que é o assassinato de mulheres por menosprezo, desprezo às mulheres num relacionamento, são negras. E também passam mais fome. Então, é preciso ter restaurantes populares nessa cidade, em determinados locais estratégicos, porque em um só não resolve, a pessoa não consegue se deslocar. E a fome aumentou demais, né, no pós-pandemia, significativamente. Então, quando a gente melhora aí a vida dessas mulheres, a gente melhora a pirâmide toda para cima. Né? Então, essa é uma realidade. E agora, nós passamos pelo mês de março, é um mês que é um boom para mim, né? Um mês que, assim, se já eram 3 turnos, viram 4. Eu ia até falar do mês de março, mas antes eu tenho uma observação aqui, porque o primeiro ano do seu mandato foi um primeiro ano marcado por muitos projetos aprovados aqui na Câmara. E eram projetos ligados à questão de preservação e promoção da mulher, né? E proteção das mulheres, da educação. Também. E aí eu fico pensando, será que é porque existia uma carência dessa pauta dentro do Poder Legislativo? Porque foram muitos projetos aprovados, né? Com certeza havia uma carência e também a gente tem um acúmulo de experiência, né? Porque a gente está nessa história tem 30 anos, né? Agora de vereadora. E sabia quais eram as necessidades. As necessidades. E, no entanto, a gente não tinha esse poder que o Legislativo tem, né? Então, assim, muito importante. Mas quando a gente não consegue aprovar também, ainda assim a gente pauta em espaços fora da Câmara. Porque muito importante também as discussões serem feitas, mesmo que a gente não consiga projetos de leis, às vezes a gente consegue ações e parcerias fora do âmbito do Legislativo. A sua reivindicação feita a respeito do trabalho análogo a escravo no DEMAI, isso surtiu efeito dentro do Ministério Público? Ou a Prefeitura já tomou uma ação quando você tomou essa decisão? As duas coisas. Na medida em que a gente encaminhou para o Ministério Público e fiscalizou, a gente tomou conhecimento de que EPIs, por exemplo, equipamentos de segurança, de proteção e de segurança, porque a pessoa estava entrando dentro de buraco de 1,5 metro, de boné, achando que aquilo ali protege. Isso está errado, né? Então, o capacete, enfim. Ancoragem, né? Quer dizer, e o DEMAI faz muito isso, né? Então, vai fazer algum serviço, fura um buracão e não tem ancoragem. Quer dizer, aquilo ali, de repente, pode cair em cima da cabeça da pessoa, e já aconteceu em outros tempos aí para trás. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. Assim como nas zoonoses, também as condições de trabalho muito difíceis. É de sol a sol, e mexe com veneno, é cobra, é cachorro com raiva, é escorpião. Tem muitos vazios urbanos na cidade de Uberlândia. Sofrem perseguição, assédio moral no trabalho. Fizemos audiência pública sobre isso, porque quando vê um tema que o bicho está pegando, a gente também quer ouvir a população. Então, a gente faz audiência pública, ouve a população, ouve os profissionais, chama a prefeitura para ela também trazer a sua visão sobre o problema, e esse é um problema ainda grave. E, por último, a gente teve a reforma da Previdência, que, no nosso ponto de vista, pior e mais rígida que a reforma federal. Uma professora, hoje, para se aposentar de modo integral com a reforma da Previdência, e eu sou professora, ela vai ter que trabalhar 40 anos em sala de aula. Isso não existe. E aí nós estamos vendo... Pela reforma do município, né? Sim, na rede municipal. Nós estamos vendo uma realidade de alunos batendo em professores. Né? Agora, você imagina uma professora que entra no serviço público hoje, com seus 30 anos, ela tem que ficar até 70 anos em sala de aula?
Não tem condição. É muito penoso, é muito difícil. Numa sala de aula que tem crianças com diversos graus de autismo, TDAH, crise de ansiedade, pânico. Então, não dá, né? É preciso... E aí, essa reforma, a gente está questionando também na Justiça, porque essa reforma foi um retrocesso, do nosso ponto de vista. E tem brecha para reaver essa questão jurídica? A gente espera que sim. Inclusive, já aceitaram a nossa denúncia. Sim. Já virou inquérito civil. Então, a reforma da Previdência para a área da educação no município, ela inclusive... Não só da educação, para todos os servidores e servidoras, foi muito ruim. Mas, especialmente, você colocou a questão dos da professores, docência, né? Mas se a gente for pegar o pessoal da DEMAI, das zoonoses também, que trabalha com coisas muito perigosas, com gente que mexe com raio-x, também é problema. Então, ficou diferença até da reforma federal? Sim, pior que a federal. Pior que a federal em vários itens. Então, lamentavelmente, nem sempre o poder público ouve, né, aqueles que são os destinatários da reforma. Não ouviram os servidores e servidoras, o sindicato, que é o Sintrasp, o Simpemil, que é o Sindicato de Professores. Isso é lamentável. Então, foi feita de cima para baixo, com uma argumentação de que precisamos salvar o IPREMO. Mas o grande problema do IPREMO é que hoje há uma terceirização muito grande dos serviços e quem é terceirizado não contribui para o IPREMO. Sim. Então, quem é servidor efetivo vai contribuir a 11%, né? Para recolher 11%, vai recolher 14%. A gente teve uma inflação de 30%, e a recomposição salarial foi de 10%. Mas se você pega essa diferença do recolhimento do IPREMO, de verdade foi 1,2% só, mas a inflação, 30%, 33%. Isso está errado também. Então, a reforma, a recomposição, tudo isso a gente vem questionando, porque a obra-prima do poder público são os seus servidores. Então, eles precisam ser bem tratados. E a grande questão do IPREMO, se ele está quebrado, porque a gente quer ver ainda os estudos sobre isso, e já solicitei informações nessa linha, se ele está quebrado, é porque estão terceirizando. E quando terceiriza, os terceirizados não recolhem para o IPREMO. Por outro lado, a taxa da prefeitura, que era 22%, permaneceu em 22%, sendo que ela podia ir até 28%. Então, aquela negociação de que a prefeitura estava vendo se ela poderia aumentar esse percentual, ela não aumentou? Não aumentou. Ela manteve a dela e a do servidor de 11% para 14%. Isso não é justo. Né? E isso também impacta muitas mulheres, porque a maior parte das professoras na rede municipal são mulheres. Né? Então, nos preocupa muito. Ao invés de promover, a gente está vendo aí uma degradação, uma precarização do serviço. Sim, esse ano, quem sabe, você tem resposta aí boa para a gente. Eu espero, né, que sim. Você pode voltar aqui. Sim, quero falar disso. O espaço está aberto. A gente vai falar agora sobre esse mês de março, um mês muito simbólico, né, mundialmente simbólico. E toda a sua atuação, a vereadora Cláudia Guerra mesmo, ela promoveu aí ações no mês de março, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Né, ações, eu queria falar essa questão aqui da comunidade, vereadora. Então, você promoveu, junto com o seu gabinete, rodas de conversas, palestras em escolas e universidades. Com empresas também. Empresas, isso mesmo. A Sabin, o Seib, né, e a Cocal, né, duas empresas grandes. Transportadora, isso. Junto aos funcionários, junto às lideranças. Então, foi muito bacana isso das empresas. Eu quero saber, o tema violência ainda gera segurança das tabu, mulheres. Gera ali dentro? Sim. Como eu te disse, né, Minas Gerais, Uberlândia é o segundo colégio eleitoral, é a segunda cidade do estado. Então, ela contribui muito para esses índices de violência doméstica, uma vez que Minas Gerais é primeiro lugar no país em feminicídios. Então, nós fomos fazer ações educativas e preventivas na linguagem adequada para cada público. Então, eu conversei com jovens de ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, ensino médio, de graduação, e assim, muito ricas, porque rodas de conversa de modo interativo, usando recursos da cultura, né, e assim, trazendo a reflexão mesmo para esses jovens, e foi de uma riqueza enorme, em escolas estaduais, escolas municipais, no caso das empresas, trabalhando com funcionários e com lideranças. Então, homens também participaram? Sim, homens também, e eu faço muita questão. Eu acho importantíssimo o trabalho com homens, porque o homem, quando agride, ele também está denunciando baixa autoestima, medo da perda, insegurança, ele precisa ser trabalhado, e que tem uma relação direta com a educação. Ninguém nasce agressivo e violento, vai se constituindo, vai se construindo. Né? Então, quando numa família, um pai fala para o menino, para de chorar, que homem não chora. Então, se apanhou lá na rua, resolve lá, porque senão você vai apanhar aqui de novo, ele está ensinando a lidar com o conflito por meio da violência, só para dar um exemplo. Então, tudo isso a gente foi conversando sobre essa educação fragmentada, dicotômica, e a gente defende a educação integral, cidadã, onde o lugar de homens e mulheres é em todos os lugares. Porque muitas vezes as diferenças, e somos diferentes, e cada ser é único, mas homens e mulheres são diferentes, mas as diferenças vêm se
sido, historicamente, eu como doutora em História sobre violência conjugal, não posso deixar de falar disso, vem sido as diferenças traduzidas em desigualdades, e esse é o problema. Então, conversar isso no âmbito escolar, porque a educação não está só nas escolas, né? Todos os espaços são educativos, isso que a gente está fazendo aqui é pedagógico e é educativo. É verdade. Né? Então, foi muito rico, eu fiquei muito feliz, fiquei afônica, fiquei sem voz, porque quando a gente quer amplificar a voz dos sujeitos, e especialmente das mulheres, por vezes a gente acaba não cuidando da gente, né? Da nossa. Assim mesmo, e aí eu fiquei afônica, ainda estou rouca, mas foi muito rico, muito produtivo, e eu fico feliz demais. Fomos também para Belo Horizonte, Belo Horizonte, para Brasília, para tentar trazer emendas para Uberlândia. Conversamos com deputados federais, com deputados estaduais, porque é muito importante a gente fazer essa articulação para trazer recursos para Uberlândia. É recursos para onde, vereadora? Principalmente para a saúde e para a educação. Sim. Então, a gente vê que nós estamos aqui com fila para exames e para cirurgias de alta gravidade, está escrito no pedido, alta gravidade, gente esperando 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não, o Hospital de Clínicas da UF também, não só o município. Gastro, uma situação complicada. Né? Você viu que a gente tentou no orçamento tirar recursos, né, de publicidade, das agências de publicidade, para reduzir 28 milhões. Porque cada pasta tem também a publicidade, tem uma específica só de publicidade, né? E aí a gente queria, inicialmente, moradia popular, não foi aprovado. Daria para tirar o pessoal da comunidade das Torres, que hoje está em assentamento, 150 famílias sem moradia. E reduzir as filas de exames, tirando da publicidade, e de cirurgias. Tem mulheres aí com cisto no útero, sangrando sem parar. O hormônio para esse sangramento é super caro, é o olho da cara, não é qualquer uma que consegue. E está na fila aí 3, 4, 5 anos esperando para tirar o útero. Mas o que acontece? O medicamento não é fornecido pelo governo federal? O governo não é fornecido, nunca foi. Não. Aqui em Uberlândia tem a Superintendência Regional, alguns medicamentos mais caros, mas tem uma lista, não são todos os medicamentos. Se consegue por lá. E, lamentavelmente, também não houve adesão ainda por parte do município. Isso eu entrei no Ministério Público, porque está perdendo aí em torno de 2 milhões de recursos do Estado para descentralizar a medicação aqui na cidade. Porque a Superintendência Regional de Saúde, ela funciona só das 7 a meio-dia. E quem trabalha, como é que vai pegar medicamento caro ali? E como é que funcionaria essa descentralização? Nas unidades de saúde. Então, esses medicamentos descentralizados nas unidades de saúde, o que é o ideal, porque a pessoa mora ali naquela região. As unidades estão regionalmente. E aí, Uberlândia, a cada 3 meses, pode aderir, e não adere desde 2021. E vem perdendo, né? 2 milhões a cada ano. Por volta disso, a cada ano. E a gente quer saber por que não está aderindo. Né? Então, eu fui para o Ministério Público conversar com o doutor Flávio Lúcio. E qual foi a sua resposta? Não, eu tenho ainda que ver, eu não tenho ainda a resposta. Nós estamos nesse processo, porque a gente envia e aí a gente aguarda ser chamado para uma audiência, então ainda não tem. Entenderam naquele momento? Numa conversa inicial, entenderam que também precisava a prefeitura conversar, porque tomar uma iniciativa nesse sentido. Porque tem que pensar no favorecimento da população. E a população seria beneficiada. Vereadora Cláudia, eu estava passando pela rua e vi famílias e crianças no atendimento na escola no Tibere. Mas aquelas crianças estavam com chinelinho no pé, elas não tinham nenhum tênis. Uma situação muito difícil. E o kit escolar, inclusive, ele foi lançado, todo um lance agora nesse mês, mas ele não foi entregue por completo e nem em todas as escolas. Então, às vezes, entrega o kit com o caderno, com o lápis, com a coisinha, mas falta o uniforme. Às vezes entrega o uniforme e falta o calçado. Né? Os absorventes. Tem menina que ainda não foi para a aula e nós já estamos em abril. Porque não dá para ficar pondo miolo de pão, como algumas realidades que a gente sabe. Então, o kit absorvente é fundamental, que inclusive foi indicativo meu ao prefeito. A vereadora Dandara tentou passar por essa casa o projeto, não rolou. Eu fiz o indicativo para o prefeito. E agora tem o kit que vai junto com o material escolar e tudo, tem o kit absorvente. Então, faz a propaganda do kit absorvente, mas não chega nas escolas. Por que o município licitação diz que demora demais. Então, gente, faz a licitação com 1 ano. Isso se chama governança, isso se chama planejamento. É isso que precisa ser feito. O que não pode é a criança lá na ponta ficar sem. E as vagas, Emilise, eu estou muito preocupada com isso. Porque também, de novo, as mulheres, porque graças à não distribuição das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos, de um modo generalizado, ainda são as mães. É tanto que os homens, às vezes, picam a mula, a mãe atípica que fica com a criança com deficiência, a mãe solo, chefe de família. E aí, como é que trabalha, como é que gera trabalho e renda essa mãe
sem a criança na escola. E tem crianças fora da escola, não tem vaga. Eu estou com uma lista gigante, e até muito educada, está me atendendo muito bem, a Isilda, que é assessora da Secretaria de Educação, mas uma fila enorme de gente. Uma mãe, ela até conseguiu a vaga, vamos dar o merecimento para essas crianças, porque a mãe corria o risco de perder a guarda das crianças, porque está em violência doméstica. Olha só. E aí, a criança estando fora da escola, ela corria o risco de perder a guarda das crianças. Então, tem uma lista gigante. As cozinhas comunitárias que estão matando a fome das pessoas, tem muitos filhos dessas mulheres das cozinhas comunitárias e de bairros periféricos que estão sem escola. Agora, vereadora Cláudia, você tem, por exemplo, a creche em Uberlândia sempre foi muito problemática. EMEI, né? sim, que são a Educação Municipal de Ensino Infantil. Você tem essa demanda, assim, você dá para falar de uma faixa etária, mais ou menos? Ou tá de EMEIs é a maior. É a maior, dos pequenininhos. É a maior. Mas eu já vi criança com 13 anos fora da escola por falta de vaga. Eu acho importante a gente falar isso, e para sensibilizar também, eu vou citar um caso... E é direito, gente. Aqui ninguém está falando de favor, não. Educação e saúde pública gratuita e de qualidade é direito. Tanto que aí vai para o Ministério Público, eles mandam arrumar a vaga. Mas aí o que está acontecendo? Como não constrói escolas, construiu uma nesses últimos 7, 8 anos. O que está acontecendo? É encher na sala de meninos. Aí você imagina, tem criança com autismo, TDAH, depressão, nananã, e sala lotada. Eu já vi professoras chorando na fiscalização. Chorando. É uma realidade. E ainda vão ter que trabalhar 40 anos para aposentar integral. Você está entendendo? Não dá para não indignar. É uma situação muito complexa. Muito difícil. Quando, uma vez, um shopping park, a gente da TV Câmara, a gente foi cobrir uma matéria na escola ali, num e-mail. E uma mãe se aproximou de mim, perguntou se poderia falar no microfone. Eu vi que era uma menina muito simples, sem muito conhecimento, assim, no caso de... acadêmico, né? Porque saberes todas têm. Na verdade, assim, ela era uma mulher muito bem vivida, de fato, mas muito nova também. Diz que o pai tinha problema de saúde, tinha um bebezinho, uma menininha, não encontrava creche, e ela ia para Tubal Vilela vender chip para ganhar R$400 por mês. Então, existe uma questão também dentro da área pública, que aquilo, assim, parece que quais as prioridades, deveria existir uma questão de medição de necessidade. E conversar com a população, porque vai perguntar para a população, é melhor propaganda ou é melhor mais vaga na escola? Né? É melhor construir ponte ou é melhor zerar a fila de exame? A população sabe o que precisa e o que quer. Por isso que a gente faz audiência pública. Essas situações deixam a gente muito constrangida. Muito, é muito difícil. Porque, assim, é claro que a gente valoriza tudo de bom que é Uberlândia, né? Vários avanços. A cidade cresce de norte a sul, leste a oeste, isso é verdade. Mas é ótimo para quem tem carro como eu. Com certeza. Né? E andei de ônibus a vida inteira, tá, gente? Mas, assim, e para aquela pessoa que precisa... É claro que é bom também para o transporte público. Mas queria mencionar também que nós trocamos experiências, porque eu fui pela União de Vereadores do Brasil a de Minas Gerais, para curso de vereadores em Diamantina, eu e o vereador Fabão, e foi de uma riqueza. Nós aprendemos tanto sobre licitação, isso que a gente está falando aqui, sobre planejamento. Dei também um curso na mesa sobre a ocupação das mulheres em espaços de poder e na política, e foi de uma riqueza. Voltei agora, doida para compartilhar com os colegas sobre esse curso. Foi recente? Recente, foi agora na semana passada. A palestra que a vereadora Cláudia ministrou foi Lugar de Mulher de Ação é na Política e em postos de decisão. Eu meto a colher. Isso. Aprendemos mais sobre licitações, debatemos sobre o tema. Exatamente, levando sempre Uberlândia para esses debates e tendo um reconhecimento bacana, né, porque a gente acaba indo em nome da cidade. Agora, um tema, assim, uma questão muito importante que você viu lá, que é um diferencial, foi o quê? Gostei demais da questão do debate sobre a nova reforma eleitoral, porque agora tudo mudou. Então, para as eleições de 2024, em Uberlândia, a gente tem 27 vereadores, vão ser 28 cadeiras, porque é o número de cadeiras de vereadores mais um. Né? E antes a gente tinha aí, nosso partido, 41, alguns partidos também, enfim. Então, mudou. As federações, está em discussão a questão das federações. Né? O nosso partido mesmo tem feito conversas, o PDT com o PSB, com Solidariedade, o PRO se fundiu ao Solidariedade. Né? Então, assim, são conversas que estão acontecendo e que vai mudar tudo as regras do jogo aí para as eleições de 2024, para a majoritária, né, prefeitura e tal, e para o legislativo municipal. Então, foi muito importante esse debate. Ainda há muitas dúvidas. Por isso, essas discussões com gente de Minas todo têm sido muito ricas. Muito ricas. E é bom também trazer o debate aqui para a Câmara Municipal. Vereadora Cláudia, a gente falou sobre muita coisa, acho que deu para a gente pegar a pauta, assim, como diz assim, um apanhado geral, mas eu te
espero num próximo programa. Agradeço a você, agradeço ao seu gabinete, os seus assessores, viu? Eu falo com os assessores aqui da Câmara. São as nossas muito. preciosidades. É verdade, nos ajudam muito. Sem eles, a gente não faz nada. Queria te agradecer, parabenizar pelo trabalho que você desenvolve. Vou deixar para as pessoas acompanharem a nossa rede social, Cláudia Guerra UD, porque ali a gente tem, inclusive, vídeos educativos de como identificar os sinais de situações de violência no relacionamento, onde buscar ajuda, o que fazer, e contando um pouco disso que a gente vem fazendo para a promoção das mulheres, mas também da educação, porque é pela educação que a gente transforma, e eu tenho tido a oportunidade de presidir a Comissão dos Direitos das Mulheres aqui. Sim. Ainda sou procuradora da mulher e participo do Conselho de Educação. Então, a gente tem feito muito também nesse âmbito da educação. Muito obrigada, e eu continuo metendo a colher pela segurança das mulheres e em briga de marido e mulher. Então a responsabilidade da vereadora Cláudia Guerra é muito grande nesse tema. Muito obrigada mais uma vez, agradeço a você, telespectador, fique conosco aqui na TV Câmara Uberlândia, fique conosco aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, e até a próxima.